Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Oi, Bocardi, boa noite para você, para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Falar da reforma tributária, o presidente Lula convocou os líderes para ajustar a votação daquelas matérias que são de interesse do governo, e aí inclusive a reforma tributária. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já confirmou a votação para quarta. Reta final ou ainda tem algo que pode levar ao adiamento disso? Bocardi, numa reforma como essa, que está sendo discutida há décadas, que já teve inúmeras possibilidades de ser votada em diferentes governos, e que sempre acaba ficando por um triz, por uma questão aqui, outra ali, por algum interesse que torna o texto intransponível, a gente nunca pode cravar. Mas é verdade que nunca esteve tão próxima a votação em termos finais de uma proposta de emenda à Constituição que mude o cerne da cobrança de impostos sobre o consumo no Brasil, porque muda. Ela não só unifica vários tributos, como ela muda a lógica da cobrança, que passa a ser no destino e não mais na origem. Então, uma reforma profunda, com profundas consequências e que passou, depois de muito tempo, a ser defendida por diferentes setores e considerada madura por esses diferentes setores. Então, é por essa razão que eu acho que dessa vez, diferentemente das outras, ela vai ser votada, porque existe um consenso mais ou menos apartidário e que também perpassa vários setores aí da economia, várias linhagens de economistas. Então, eu acho que é aquele momento em que você olha para o pé de uma fruta ali, você vê frutas maduras e que se você demorar um pouco mais a colher, elas podem passar do ponto, podem se tornar podres, estragadas e aí você perde a colheita. Então, acho que é desse sentimento que está todo mundo mais ou menos imbuído. Não tem ninguém que você encontre, que você converse a respeito disso, que ache que o texto que saiu da Câmara ou esse que vai à votação no Senado são perfeitos. Eles têm muitos problemas. O que a gente ouve como crítica mais recorrente é o excesso de exceções, que é uma frase feia, né? Excesso de exceções, fica meio um cacófato, mas é isso, é disso que se trata. As pessoas acham que foram abertas muitas exceções e que isso acaba dificultando a simplificação, que é uma das principais propostas da reforma, e acaba também tendo um potencial grande de elevar a alíquota geral do IVA, que é o imposto sobre consumo. Então, essa é uma ressalva que todo mundo faz, inclusive o ministro da Fazenda disse que daria um 7 ou 7,5 para a reforma. Mas eu acho que ela está assim madura. O Pacheco se comprometeu a pautar na quarta, se preciso fazer outra sessão na quinta para concluir, mas é um calendário bem apertado esse, porque teria de votar na CCJ amanhã, um texto que não necessariamente vai ser esse que a gente está tratando nas últimas semanas, porque o relator Eduardo Braga pode apresentar uma versão final dele antes da votação de amanhã. Foram apresentadas mais de 700 emendas, o que é bastante coisa. Então, ainda está em construção essa votação. Ainda tem setores se contrapondo a textos, tentando se colocar entre as exceções. Os estados, na última hora, começaram a fazer uma ressalva ao fato de que a arrecadação passa a ser muito centralizada e eles se sentem alijados desse processo. Então, ainda tem arestas a serem acertadas. O Lula chamou o Eduardo Braga e os líderes agora, como você bem disse, não é só para tratar de tributária, também vai falar da questão das apostas, vai falar do projeto dos fundos exclusivos, ele quer discutir toda a agenda econômica que está ali no Senado, mas a tributária é a fruta a ser colhida nesta semana, digamos assim. Se ela saindo da frente, aí deve votar os outros projetos e o Lula está tentando azeitar tudo de uma vez. Vera, mudando de assunto, vamos falar dessa falta de luz em São Paulo, que num primeiro momento pode parecer uma questão ali de cidade, de administração, de gestão, mas acabou ganhando uma conotação política, né? Porque esse caos acabou fomentando o debate sobre privatizações. Isso pode influenciar, respingar no debate sobre a privatização da Sabesp?
Já está respingando, Carol. A oposição, tão logo ficou evidente que havia um caos na cidade e também alguns setores aí da Grande São Paulo, com uma falta de luz persistente, sem que as concessionárias deem uma resposta ali a contento, né? E digam claramente quando e vai voltar a luz e por que demorou tanto para voltar. Imediatamente a oposição iniciou um discurso de que isso é uma comprovação de que serviços essenciais como água, energia, saneamento não podem ficar na mão de concessionários privados, porque o poder público perde a capacidade de cobrar e de dar uma resposta à população. Então, tanto o candidato a prefeito de São Paulo, o Guilherme Boulos, fez esse discurso, ministros do governo Lula encamparam esse discurso, outros deputados, e isso também ganhou ali a discussão acadêmica, a discussão na Assembleia Legislativa. A oposição vai tentar obstar o processo de privatização na Assembleia, tentar fazer mais audiências, mostrar esse caso aí do caos do apagão na cidade como um exemplo de que uma privatização sem as ressalvas e sem uma discussão ampla pode ser nefasta para a população. Então, sim, já ganhou essa conotação política. O governador respondeu a isso, disse que a privatização da Sabesp não tem nada a ver com o modelo de privatização feito ainda há muito tempo lá atrás, da distribuição de energia, e afirmou que o contrato não será um contrato frouxo, que ele vai ser um contrato mais bem amarrado para que o poder público possa cobrar do eventual concessionário toda a assistência num caso como esse. Ele também destacou o fato de o governo do estado continuar com poder decisório dentro da Sabesp, vai continuar como um acionista e vai continuar com poder lá dentro e, portanto, isso também distinguiria o modelo do modelo de energia. Mas o fato é que essa privatização já é bastante controversa, a gente tem visto aí resistência dos sindicatos, de uma parcela da Assembleia, e com certeza ela ganha agora uma camada a mais de questionamento, né? Porque o que a gente está vendo é realmente um silêncio gritante por parte das autoridades e da empresa em relação a quando vai ser restabelecida na sua totalidade a energia para os cidadãos da cidade de São Paulo. Mas a gente não viu a resposta do poder público muito lenta. Agora, hoje, segunda-feira, você começa a ver a ANEEL, que foi provocada, inclusive, pela Prefeitura de São Paulo. Você vê o Ministério Público. Só agora, o pessoal estava descansando aí no final de semana, né, com energia em outros lugares fora de São Paulo. Exatamente, Bocardi. Uma resposta ainda de todo insuficiente, de todos os atores. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade para fazer a situação voltar ao normal. Você tem visto relatos dramáticos de pessoas que estão 72 horas sem energia, em muitos casos sem água também. Perderam comida, perderam víveres congelados, então tudo muito sério. Pessoas que não conseguem trabalhar porque dependem da energia para trabalhar também nas suas casas, nos seus escritórios, nos seus estabelecimentos comerciais. E o que o poder público faz é aquele clássico empurra para lá, empurra para cá. A prefeitura diz que não é com ela, o governo de São Paulo diz que ele não tem muitos instrumentos para cobrar e a concessionária diz que está fazendo o seu melhor, empenhando todos os seus esforços, mas o que a gente tem visto são muitos relatos de que houve desligamento de pessoal nos últimos tempos e que então a empresa não tem capacidade técnica de responder a um desafio dessa magnitude em tempo hábil. Então tem múltiplos fatores que dificultam a situação e que são de responsabilidade desses múltiplos atores. Agora vai acontecer, está acontecendo, uma reunião no Palácio dos Bandeirantes com o governo do estado, com a prefeitura, com as concessionárias e com a ANEEL, para tentar chegar a um termo de ajustamento de conduta. O poder público, nesse momento, tem que ser duro com a empresa, não tem como, tem que ficar do lado do cidadão, tem que exigir que ela repare o dano e que ela também repare o prejuízo de milhões aí de paulistanos que ficaram com um problema. Mal comparando,
A gente teve a situação lá de Brumadinho, em que houve uma multa pesada e que houve um termo de ajustamento de conduta da Vale que foi pesado também. Essas concessionárias têm de ser chamadas à sua responsabilidade e têm de responder, inclusive, com multa e com ressarcimento dos prejuízos para as pessoas. O Tarcísio disse, numa espécie de confissão ali, que o Estado e a cidade não têm como lidar com eventos climáticos adversos e extremos. Acontece que eles serão mais comuns a cada dia, a cada mês, a cada ano. A gente tem visto a ocorrência desses eventos climáticos extremos com uma quantidade que antes não víamos. E isso é fruto da própria emergência climática que o mundo vive. Então, não adianta só confessar a incapacidade de lidar com isso. É preciso começar a prover o poder público e também as empresas privadas de mecanismos para responder a isso de forma mais eficaz, porque vai ser cada vez mais comum e não pode ser a pessoa que paga a tarifa a única prejudicada com uma situação caótica como essa. Então, a percepção, o diagnóstico de que o governo não está preparado é um primeiro passo, é um passo ali de honestidade do governante. O passo seguinte, e que tem que ser no mesmo dia e não daqui a um ano, é instrumentalizar o governo para lidar com isso e cobrar dos concessionários, prestadores de serviços para a população que também façam isso sob pena de pagarem uma multa. Então, eu acho que é disso que se trata. Vamos ver o que essa reunião vai tirar, mas é inegável que hoje os paulistanos ficaram órfãos do setor público e órfãos do setor privado em relação a uma situação exasperante. Vera, esse apagão em São Paulo foi um dos problemas que afetaram a realização do Enem no último domingo. A gente também teve estudantes prejudicados pela distância dos locais de prova, outros afetados também por temporais na região sul do país. Suspeita de vazamento de uma foto, né, uma imagem com a prova do Enem. O ministro Camilo Santana diz que a prova vai ser mantida, que não tem possibilidade de cancelamento. E já era um Enem marcado por essa transição, enfim, essa dúvida sobre o novo ensino médio, né? O governo tinha dado um freio de arrumação para ver o que seria feito. O Enem passou no teste da organização, na sua avaliação, Vera? Eu acho que não, Carol. Eu acho que ainda deixou muito a desejar. Esse vazamento, que ele descarta que seja motivo para anulação, concorda, é um vazamento pontual, como ele chamou. É muito diferente daquele vazamento clássico que a gente teve ali no governo Lula há alguns anos, em que houve uma investigação grande, porque havia envolvidos na gráfica, havia envolvidos até no próprio governo, ali com uma coisa criminosa para vazar a prova para beneficiar algumas pessoas. Nesse caso é diferente, realmente parece se tratar de um vazamento pontual, mas você veja, isso é sabido, vai acontecer a cada edição com os meios tecnológicos que se tem aí, isso vai acontecer, mas não pode também suscitar uma resposta do poder público como essa do INEP, dizendo o seguinte, olha, não é com a gente, não é conosco. Assim como a marcação do exame, que foi um outro problema logístico, para pessoas em locais que chegavam a uma distância de 40 quilômetros da sua residência, também tem de ser algo que o INEP tem que se responsabilizar. Não dá para dizer que é a terceirizada que venceu uma licitação que é a responsável por isso, porque... entendeu? Para que a gente tenha confiança, inclusive nas terceirizações, nos processos de licitação, de terceirização, é preciso que haja cláusulas que cobrem uma responsabilidade daquela pessoa que ganhou o direito a fornecer aquele serviço. Então, em termos logísticos, a prova ainda deixou bastante a desejar, embora esse vazamento não seja comparável ao vazamento lá de trás de quando o Haddad era ministro, que houve uma grande questão e uma grande investigação. De fato, parece ser pontual, mas a prova ainda enfrentou esses problemas logísticos que vão, inclusive, obrigar a realização de testes para as pessoas que foram prejudicadas por essas condições. Com relação ao conteúdo, tem o tema da redação, que chamou a atenção, e também algumas perguntas aí com conteúdo político. E a oposição já viu viés ideológico na prova.
Mudou a guarda, né, do governo, Bocardi. A gente tem um governo de esquerda agora. Eu acho que o Enem reflete isso, não tem como negar. O conteúdo das provas é um conteúdo que tem, sim, uma temática mais afinada com o que acadêmicos, cientistas de cunho progressista e de esquerda pensam e defendem. A começar pela redação do Enem, que a despeito disso é uma ótima temática, porque é uma temática que está amparada em dados, fatos e dados sim, que são ali estatísticos. Realmente a economia do cuidado é uma economia praticada majoritariamente, quase exclusivamente por mulheres, seja no trabalho doméstico, seja no cuidado com crianças e idosos, e isso nem sempre é remunerado, portanto é sim invisibilizado, como dizia o enunciado, e é um problema que o Brasil, muito mais fortemente, mas o mundo como um todo, vai ter de enfrentar à medida em que as pessoas vivem mais e em que as pessoas terão de trabalhar mais, inclusive as mulheres. Então, essas duplas, triplas jornadas têm de ser remuneradas, têm de ser reconhecidas. Então, um ótimo tema que permite várias abordagens do ponto de vista social, sociológico, econômico e político. Então, muito bom esse tema. Em relação às questões que estão sendo questionadas pela bancada ruralista, que diz que inclusive vai à justiça, porque tem ali o que eles consideram uma criminalização do agronegócio em pelo menos duas questões, eu vejo uma certa razão. As questões já são direcionadas para você considerar que a cultura da soja, por exemplo, é um dos fatores responsáveis pelo desmatamento da Amazônia. E também tem uma questão sobre a devastação do bioma do Cerrado, que é diretamente ligada também ao agronegócio. Então, deu pano para manga para essa discussão política. Isso deverá ganhar também as redes sociais e as tribunas do Senado e da Câmara nos próximos dias, e vem num momento em que esse debate aí de cunho ideológico em torno do agronegócio já está muito aquecido para o governo. O governo pretendia trazer o agronegócio para si, ter nesse setor um aliado, mas essas coisas acabam por atiçar um pouco o clima entre a bancada ruralista e o governo, no momento em que o governo precisa dessa bancada para alguns dos seus projetos, o projeto dos fundos exclusivos, o projeto das desonerações, a própria reforma tributária. O Lula precisa convencer o Congresso a não derrubar o seu veto na questão do marco temporal. Então, tem muitas questões que já opõem essa bancada ao governo, e as questões do Enem na forma como elas foram ali enunciadas, elas sim permitem uma leitura contra o agronegócio, anti-agronegócio. E aí isso deve piorar o clima nessas relações nessas próximas semanas. Vera, vamos falar da situação dos brasileiros lá na faixa de Gaza. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, está cobrando uma solução rápida. Até agora os brasileiros não conseguiram entrar nessas listas, né, dos estrangeiros autorizados a sair da faixa de Gaza. O Celso Amorim disse que não vê uma explicação para isso. A tensão só aumenta e não tem uma solução à vista, né? A tensão aumenta em termos gerais, né? A guerra mais sangrenta aí de toda a história do conflito israelo-palestino, essa matança de crianças, que é uma característica triste desde lá o ataque terrorista do Hamas no início de outubro, que motivou a guerra, até a resposta de Israel. Então, uma situação muito dramática, sem nenhum sinal de negociação diplomática possível à frente. E nessa questão muito pequena e específica, mas que nos diz respeito, que é a retirada dos brasileiros que estão na região de Gaza, o Celso Amorim tem razão em expressar essa revolta e essa perplexidade, porque já foram algumas listas de nacionais de diversos países autorizados a sair, e os brasileiros até aqui não, sem que haja uma explicação formal de fato para isso. Então ele vai acionar os Estados Unidos, vai voltar a conversar com o governo de Israel para que seja facultada
a essa parcela de pessoas, esse grupo de 32 pessoas, sendo 15 crianças, a retirada imediata ali da região, porque não é possível garantir segurança a ninguém, dada a dimensão que o conflito tomou. Então, ele foi cuidadoso nas palavras, não carregou nas tintas em relação ao governo de Israel, não responsabilizou politicamente o governo Netanyahu, mas falou em termos duros ali sobre a negativa sem uma explicação para a retirada dos brasileiros. Então, me parece uma consternação legítima e muito justificada essa do assessor Celso Amorim. Vamos com... Ainda sobre o Enem, eu ia até falar, não sei se vocês viram aí, tem um vídeo do Caetano Veloso. Maravilhoso. Que ele não consegue responder a questão do Enem, que trata das próprias músicas dele. É maravilhoso. Até pensei em terminar com essa, mas é que a questão do apagão aqui foi tão forte que eu optei por isso. Mas é maravilhoso. O vídeo dele ali de pijama, lendo a questão, e ele acha que todos os enunciados têm alguma coisa de correto. Ele varia todas as anteriores. Ele faria uma opção. Concordo com ele. Mas deverá ser a B, pelo que os professores estão dizendo ali. Que situação do candidato do Enem, hein? Meu Deus, se nem ele consegue, imagina nós. Pesado, eu concordo. Que situação, vai no chute. É isso aí, Bocardo. O pessoal também fala aqui